Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Episódio 37 do Destino Saudade, com o nosso amigo Rui Miguel Tovares. Obrigado, Rui, Pedro. hoje estás à tifose, uma camisola muito bonita de um clube histórico também. Sim, verdade. O que é que traz aí vestido hoje, Rui? Hoje é Turino, embora vá falar da Fiorentina, que visita hoje o Braga, e para a semana vai receber o Braga. E antes disso, antes desse jogo Fiorentina-Braga, vai haver um Inter-Porto. Exatamente. Portanto, Muita Itália. Muita Itália, e eu escolhi o Turino. Não é por fazer pirraça a nada, por acaso tenho uma camisola da Fiorentina patrocinada pela 7up. Pela Foi 7up. Foi o ano em que eles desceram de divisão com Batistuta, Effenberg e Brian Laudrup, mas não encontrei. Como é que uma equipa desta divisão com o Batistuta, o Brian Laudrup e o Effenberg? Incrível, Incrível, não é? E o Effenberg, no dia em que desceu de divisão, teve que sair dentro do porta-bagagens do carro dele. Pois. Era bom rapaz o Effenberg. Recordo-me que ele era menino para fazer muitas asneiras, não é? Sim, era. Mas a Fiorentina é um clube atraente, Claro, então não é? porque está situada numa cidade hiper atraente. Nem mais. Eu conheço muito bem Florença, também conheces. Também conheço. Mas para já vamos falar sobre futebol. Então isto, Fiorentina-Braga, o que é que te oferece dizer sobre isto? Primeiro é curioso ser a Liga Conferência, não é? Porque sempre lembro-me de acompanhar o sorteio, mas como já foi há tanto tempo, eu jogava que era Liga Europa, só há pouco é que me bateu na cabeça, espera lá, isto é a Liga Conferência, porque o Braga, A terceira divisão. a terceira divisão da Europa, tem estas duas equipas. É interessante haver esse confronto, é uma boa conjugação, ainda por cima o jogo hoje é à tarde, é 5:45, portanto também convida as pessoas a ir ao futebol mais cedo, que é sempre bom. E eu adoro a Fiorentina porque a Fiorentina cresceu, ou melhor, evoluiu muito, ao mesmo tempo que nós também evoluíamos na idade e no crescimento. Nos anos 90 a Fiorentina era uma equipa muito temível, costumava bater o pé aos Milans, Inter, Juventus, era uma equipa muito, muito interessante. Teve grandes artistas do futebol, mas também isso também era a Itália dos anos 90, era um fascínio. Mas eu gosto muito da Fiorentina que vai à final da Taça UEFA e perde para a Juventus, o Rui Barros. Era uma Fiorentina que tinha Roberto Baggio. Só isso já era... O Divino Baggio. E depois também gosto muito da Fiorentina que ligeiramente depois, em 96, 97, se não me engano, chega à meia final da Taça das Taças. Era uma Fiorentina muito boa. Contra o Bayern Munique, não. Não, aí... Não sei se jogou com o Bayern, mas é eliminado na meia-final pelo Barcelona, do Pelo Couto, Barcelona. do Barcelona Figo e aliás, o Couto marca em Florença. Essa Fiorentina elimina nos quartos de final o Benfica. Ok. Ganha 2-0 na Luz. Os dois golos são nos descontos da primeira e da segunda parte. Batistuta e Baiano. Francesco Baiano. E havia outro também, jogador que entrou no ouvido, mas não era de seleção, que era o Robiati. Robiati, sim. Lembro-me bem dele. Era uma equipa engraçada. Sabes que isto aqui para nós é Championship Manager, não é? Exato. É verdade. Muito vício, anos 90, e a Fiorentina era uma equipa muito treinável, porque desafiava os maiores de Itália e tinha jogadores muito interessantes. O Baiano e o Robiati para mim são jogadores de Championship Manager, acima de tudo. Sim. Eu percebo-te, eu também tenho essa ligação. E depois, em Florença, o Benfica de Manuel José ganha 1-0 gol do Bedgar. Do Edgar, né? Depois Real Madrid também, Boa Vista mais tarde. E, portanto, o Benfica chegou ali a ameaçar, foi muito interessante. Estamos a falar de uma Fiorentina já com o Rui Costa. Pois. Tanto que o Rui Costa regressa oficialmente à Luz, depois de ter feito aquele golo oficiosamente. Oficialmente, sim. Ao Perredome ainda, não é? Sim, acho que é o Perredome. Acho que é o Perredome. O guarda-redes da Taça das Taças é o Perredome, porque o Batistuta marca um golo indefensável. Aquilo é um golo a Batistuta. Aquelas bombas uma coisa incrível. E depois lembro-me que com o Rui Costa, mas um pouco mais tarde, 98, 99, ganharam uma supertaça ao Milan no Giuseppe Meazza. Ganharam a Taça de Itália. Aliás, o Rui Costa ganhou duas, uma delas foi como capitão e o golo do título foi do Nuno Gomes.
Taça de Itália é a duas mãos. Era a duas mãos. Na altura foi com o Parma e o Nuno Gomes foi quem marcou o golo salvador, porque a Fiorentina ganhou 1-0 em casa, estava a perder 1-0 em Parma, e o Nuno Gomes entrou e marcou o golo, 1-1, o resultado final, e é o primeiro título do Roberto Mancini, que era o treinador da Fiorentina. E pronto, estas memórias todas são muito interessantes. Depois há imensos jogadores que me saltam à cabeça: o Cois, Sandro Cois, o Carnacciali, que era um defesa. O nome era o Torres. O Cois era médio? O Sandro Cois era médio, sim. Acho que o Di Lívio também jogou lá, que era Angelo Di Lívio. Depois há o Edmundo, o animal, claro. Há o Oliveira, que era outro brasileiro que jogava na Bélgica, que jogava pela seleção belga. Luís Oliveira, também tenhas o primeiro nome gravado. Há imensos. E na baliza, o grande... É isso que eu ia dizer, ia acabar agora. O grande Toldo. O grande Francesco Toldo. E eu soube que tens uma história peculiar com ele. Eu já te contei esta história algumas vezes. Dormiste na casa do... É verdade, sem saber. Eu acho que nunca contei isto aqui, pois não? Esta história. Eu acho que não, mas avança. A segunda vez é válida. Conto muito rapidamente, porque o palco é teu. Não, nosso. Mas isto aqui explica-se com alguma simplicidade. Eu tenho um grande amigo, o Jorge, cujo pai, o Sr. Luís, foi durante alguns anos trabalhou no Exército Português, num cargo, uma patente bastante alta, e foi colocado em Florença durante talvez 3 anos ao serviço das Nações Unidas. Portanto, representava Portugal perante as Nações Unidas em Florença. E foi-lhe atribuída uma casa, portanto, que estava arrendada às Nações Unidas. Nessa altura éramos miúdos, fizemos algumas viagens para lá, e na primeira viagem que fizemos de carro, ainda por cima, Porto de Florença de carro, imagina, os maluquinhos, eu, o Jorge e o João, os 3 amigos lá foram. Chegamos a Florença, já era de noite, jantamos, a casa de facto fantástica, ficava numa vilazinha colada à Florença chamada Banho à Ripoli, e depois eu e o João fomos para o quarto que nos foi atribuído, lá em cima, e abrimos o guarda-vestidos. Como é que vocês dizem em Lisboa? Não é guarda-vestidos, é guarda-fatos. Guarda-fatos. Guarda-vestidos ou guarda-fatos, podem escolher. E começamos a ver casacos da Fiorentina, sacos da Fiorentina, equipamento, mas aquilo parecia um armazém, um mini armazém. E, o Sr. Luís está a investir forte e bem. Na Fiorentina. No dia a seguir, ao pequeno almoço, chegamos lá em baixo e assim, um bocado tímidos ainda, ao Jorge, olha, isto aqui está... O teu pai só tem coisas da Fiorentina, temos que levar alguma coisa para casa. E quando o pai de Jorge chega à mesa é que nos diz: olha, vocês não sabem, mas esta casa é do Francesco Toldo. O que é que se tinha passado? Aquela era a casa, de facto, do Francesco Toldo, que tinha saído para o Inter Milão e tinha arrendado a casa. Claro. Por acaso, as Nações Unidas eram um arrendatário e colocaram lá o pai do Jorge. E pronto, depois é que nós começamos a ver que ainda havia quadros, fotografias e quadros familiares do Francesco Toldo. E ele, pronto, ia lá de vez em quando. Eu acabei por nunca o ver, mas sei que ofereceu depois uma camisola ao meu amigo Jorge, que também era guarda-redes, curiosamente. Jogamos juntos e era um grande guarda-redes. E o pai dele chegou a conhecê-lo e era um tipo impecável, e portanto foi a forma de nós ficarmos a dormir umas noites em casa do Francisco Toldo, sem sabermos. E o Toldo era um guarda-redes muito bom. Muito bom. Lembro-me de uma eliminatória europeia, isto a propósito da próxima semana do Inter Porto, pelo Inter com o Benfica na Luz. Sim. O Benfica é eliminado, mas comete a proeza de marcar 3 golos em Milão. É 0-0 na Luz e 4-3 em Milão. Acho que há um festival de bola do Obafemi Martins. Lembro-me, tenho memória disso. Nigeriano. Mas na Luz foi 0-0 por culpa do Toldo. Ele tapou as balizas. Aliás, os guarda-redes italianos inspiram-se muito nos relevados portugueses, tem essa, e em todos, né? Eles têm muita classe. O Toldo também faz parte do meu imaginário, naquele Itália-Holanda do Euro 2000, meia-final. Eu ia dizer isso. Em que ele faz uma exibição, ou seja, o Toldo, defende um penalti. Na minha cabeça, só é titular numa grande competição no Euro 2000, não é? Sim. Porque ele acaba por apanhar ali um bocadinho uma troca geracional. Portanto, deixa ver se me falha alguma coisa. É o Tacconi e o Zenga. Sim, o Zenga faz o Mundial 90, não é? Com o Tacconi como suplente, creio eu. Pois, o suplente. Stefano Tacconi. E quem é que será no Euro 92 o Peruzzi? Talvez o Peruzzi. Que era um saco de batatas, não é? Um saco de batatas, largo, larguíssimo. 94 é o Pagliuca. 96. Portanto, Zenga, Peruzzi, Pagliuca. 96 não sei quem é, não me lembro.
Depois há ali aquela fase um bocado mais indefinida em que o Toldo joga mais e depois aparece logo a seguir o Buffon, claro, sim, que acaba por tapar um bocado o espaço do Toldo e toda a gente. E toda a gente. Portanto, ele nunca teve muito espaço para ser o guarda-redes de Itália, apesar de ser um grande guarda-redes. Sim, estamos a falar de uma época sui generis, porque o futebol também tem disto, ainda bem. A melhor equipa italiana na altura era o Milan, não é? Era aquele que mais ganhava em Itália e lá fora. E o guarda-redes nunca chegou à seleção, não é? O Rossi. Portanto, estamos a falar de uma geração de guarda-redes altamente competente e o Toldo... É engraçado dizer isso, de facto. Nunca tinha pensado nisso. Não, o guarda-redes italiano da melhor equipa italiana nunca teve hipótese. Não sei se só uma vez foi internacional. Não sei. Mas não me lembro de o ver a defender a Itália. Não tenho essa memória. Em Mundial 98, se calhar ainda era o Paiuca, não? O Paiuca fez o Mundial 94 e 98, será? Talvez o Paiuca, sim. Mas o Toldo era 2000, sim. E fez, a Itália chegou à final e até perdeu de forma inglória para a França, com aquele gol de ouro do Trezeguet, não é? O Trezeguet. O Viltor empata no último, nos descontos. Viltort. E depois É ótimo dizer o nome completo deste jogador. Tu hoje estás David Trezeguet. E eu acho que o Robiati era Anselmo Robiati, se não me engano. Isso por acaso não sei. Não quis arriscar há pouco, mas agora dou o peito às balas. Sim. Acho que era Anselmo Robiati. Mas já agora, já que é Fiorentina e Florença, que é uma cidade lindíssima. Claro. Era a cidade preferida do meu pai. E lembro-me que houve um Natal, 2013, em que levei os meus pais a Florença a passar o Natal mesmo. E o meu pai, que não ia desde o Mundial 90, portanto 2013 para 90, 23 anos, não é? Incrível. Naquelas ruazinhas, no meio de Florença. Ponte Vecchio. Não. Aqui era um banco e agora era um café. Uhum. Então eu pensei, se calhar está a fazer confusão. Entrávamos no café, porque sim, não para perguntar alguma coisa, mas... Já que estamos aqui a beber um café, perguntava ao empregado, olha, isto aqui é no Mundial 90? Não, isto era um banco e tal. Ele sabia as ruas de cor e salteado. E as ruas eram muito parecidas. Muito parecidas. E foi muito curioso essa viagem por proporcionar ao meu pai essa... E ele gostava da cidade? Ele dizia que... Das favoritas. Para viver, era ali. Se pudesse escolher, era Florença, de facto, uma cidade que tem... Dás um pontapé e estás é um monumento. Impressionante. Dás um pontapé numa pedra, está uma estátua, está um monumento. Eu, na altura, devido a essa ligação ao meu amigo Jorge e ao pai dele, fomos lá 3 vezes, creio eu, num curto espaço de tempo. Eu acabei por conhecer muito bem Florença. Na altura tinha 20 e poucos anos, não tinha a maturidade que tenho hoje em dia. Ainda pensava, se calhar, mais em cervejas e copos do que em história. Mas lembro perfeitamente de ficar marcado pela beleza da Piazza della Signoria à noite, por exemplo. Sim. É lindíssimo. Porque durante o dia havia sempre muita gente e à noite conseguias, se calhar, ter ali mais... E lembro-me, estamos ali os 3 sentados a conversar um bocadinho e olhar à volta. O que é isto? Os Uffizi logo ao lado. É uma espetacular. E depois também... Acima disto, como diz o Freitas Lobo, não há nada, não é? É verdade. E como também... A Florença tem eu, como fui no Natal, pude viver uma Florença que não pertencia aos turistas, não é? Porque eu fui uma vez em agosto, durante o Interrail, em 98, aí é o caos. Mas fui outra, nesse Natal 2013, e aí podia-se respirar tranquilamente, podia-se falar e ouvir as nossas vozes, sobretudo à noite, de facto. E também porque Florença está em muitos filmes, está em muitos livros, policiais, sobretudo. É uma cidade que também transmite esse. Aliás, não é um Hannibal Lecter, não começa em Florença. O Silêncio dos Inocentes. Um deles, o segundo ou o terceiro, não começa lá. Eu tenho essa ideia. Portanto, o primeiro é o Silêncio dos Inocentes, o segundo é o Hannibal, chama-se mesmo Hannibal, creio eu. E o terceiro é Dragão Vermelho, não é? Acho que é assim. Se tiver que cometer um erro. Há um que começa em Itália e eu tenho quase a certeza que é em Florença. É provável. E lembro de algumas imagens e eu tive aquela sensação, estive ali. Engraçado. Por aí, tens razão. Estou-me a lembrar agora da cena, até. Há ali logo um homicídio no início. Logo, e é em Florença, sim. Espetacular. É isso. E pronto, é uma cidade cativante e o clube também é cativante, embora não seja um grande. Visitaste alguma vez o estádio Artemio Franchi? Não.
Nunca. Fiquei à porta uma vez, não era dia de jogo. Estupidamente também nunca entrei. Também passamos lá à frente, estamos ali uma volta e nunca fomos ver nenhum jogo. Mítico presidente da Fiorentina, dá o nome ao presidente da Fiorentina, que também foi um homem forte da Federação Italiana e da própria UEFA. Aliás, ele teve um torneio internacional chamado Artemio Franchi. Sabes também que, eu não sei se é a sede da Federação, ou o Museu da Federação Italiana, ou o centro de estágio, é lá em Florença, da seleção italiana. É? Nós fomos visitar um museu com coisas muito interessantes. Imagino, na Itália. Está-me agora a faltar aqui o nome, mas fomos visitar isso. Bem, tinha lá peças incríveis do futebol italiano. Claro. Recordo-me também muito isso. Já um bocadinho retirado da cidade, mas ainda nos arredores. Sim. E gostei muito. E nos arredores também fica Siena. Que é um bocadinho mais a sul, que é aquela praça desnivelada, é uma coisa... Olha, Rui, sabes quantos jogos é que fez o Sebastiano Rossi pela seleção? 0. Tantos como eu e tu. Tantos como eu e tu. Alguma coisa? Tinhas razão. Está aqui. Pá, incrível. Nenhum jogo fez. Eu fui pesquisar por acaso porque estava naquela de... Não, o Rui está enganado e ele fez para aí 2 joguinhos, mas não. Nada, nem isso. Ele tinha um caráter, ele também era de gancho, não é? Era. Imagino que também não fosse fácil incluí-lo numa seleção. Sei, 1,97m, estou a ver aqui. Lembro-me dele ser um armário, não é? Ele devia ocupar a baliza toda. Sim. Mas é incrível como é que um guarda-redes de uma equipa tão dominadora como foi este Milan nunca teve... Ele teve imenso tempo lá. Exatamente. Portanto... Aliás, eu recordo-me perfeitamente do dia em que ele foi lançado no Milan. O guarda-redes era o Pazagli. Se não me engano, foi o primeiro jogo da Liga Italiana que a TVI transmitiu. Incrível. Não em direto, mas foi em diferido. Foi um Juventus 0, Milan 1. Gol do Marco Simone a passe do Marco Van Basten. Lembro perfeitamente disto. Pronto, jogo do título para aí à 9ª jornada, né, que o Milan já tinha um avanço considerável e aquele jogo era entre o primeiro e o segundo. A Juventus, o Pazagli, não é o Pazagli, Antonioli, Francesco Antonioli. Boa, Francesco. Tinha que ir buscar o primeiro nome. Claro, tu hoje estás. Se folhear algum primeiro nome hoje, eu saio abandono o programa. Abandonas a secretária e o barco. 12 épocas que ele fez, Rui. Pois, 12 é muito. E o Antonioli lesiona-se, ele entra e defende um penalti do Vialli. Lembro perfeitamente disto. E acabou Juventus 0, Milan 1 e começa aí o Rossi no Milan. E nunca mais. E é campeão europeu em 94, o 4-0 ao Barcelona, é ele titularíssimo, não é? E os números dele são, ou seja, ele durante das 12 épocas, ele em 10 faz muitos jogos. Portanto, devia ser titular. Era. E nunca lá chegou à seleção, não é? É incrível. Mas queria fazer uma pergunta também, antes de avançarmos para o nosso domingo desportivo. Fora. Fiorentina, como é que a enquadras dentro daquilo que é a hierarquia do futebol italiano? Pertence a uma segunda linha, tal como o Boa Vista, um Belenenses, né? De uma equipa que já foi campeã italiana há muito tempo. Aliás, a última vez tinha um avançado brasileiro que era o Julinho, um avançado brasileiro que era bom de bola, muito bom, e que se recusou a ir ao Mundial porque jogava no estrangeiro e dizia que, quem joga no Brasil é que tem que ter prioridade. Um jogador que foi crucial no título da Fiorentina, no último título da Fiorentina. Já foi há muito tempo mesmo. Foram os anos 60, se não me engano, anos 60. Ou até, olha, eu nem sei se foi anos 50 e o Julinho não era para ir ao Mundial 58 ou 62. Essa história Julinho. E, se não me engano, era Julinho Botelho, mas mais tarde confirmamos isso. Assim. Julinho, lembro perfeitamente disso. Uma equipa que também desceu divisão nos anos 90, é essa a memória que eu também guardo, está muito fresca, mas que depois, quando se levantou, tinha belas equipas, porque lá está, havia dinheiro, havia charme, o futebol italiano era um futebol muito, muito capaz, muito virtuoso, ganhavam muitas competições europeias. A Fiorentina, lá está, chegou a essa meia-final, lembro-me que quando foi o sorteio pensei, na meia-final, isto devia ser a final, Barcelona-Fiorentina, porque era uma equipa de futebol de ataque. E também me lembro, obviamente, dos primeiros tempos do Rui Costa e do Nuno Gomes lá. O Rui Costa lá começou bem, mas tinha um treinador que o costumava tirar muitas vezes, que era o Ranieri. E o Rui Costa muitas vezes andou às turras com o Ranieri.
Já o Nuno Gomes, a estreia dele, lembro-me, porque escrevi para o Record, foi Salernitana 0, Fiorentina 5. Incrível. 3 golos do Nuno Gomes, se não me engano, todos com assistência do Rui Costa. E eu telefonei ao Nuno Gomes, no dia do jogo, estava ele a fazer a viagem de comboio para casa. Mas ninguém tinha o telefone do Nuno Gomes. E então o Rui Dias, jornalista, deu-me o telefone do Rui Costa e eu, de uma forma imatura, né? O Rui Costa atendeu, fiz uma pergunta e disse: olha, agora podem passar o telefone ao Nuno Gomes. Bem, foi uma barraca descomunal. Em vez de fazer mais conversa com o Rui Costa... Portanto, vamos resumir isto. O Rui Miguel Tovar liga ao Rui Costa, o Rui Costa atende o telemóvel, responde uma pergunta. O Rui faz uma pergunta e a seguir: olha, por favor, agora passe ao lado, que não estou interessado em falar mais consigo. Quero falar com o herói do jogo. Lembro-me disso, sim, 0-5. O Nuno Gomes esteve lá... o Nuno Gomes esteve lá 2 épocas e depois, no fim da segunda, a Fiorentina desceu de divisão de forma administrativa, se não me engano. Talvez. Sim. Talvez. Rui, este é o top 10 dos jogadores da Fiorentina com mais jogos pelo clube. Se quiseres já agora correr aí. Pois, cá está. Tovo, Brisi, Pascoal, Servato na defesa, depois Deschisti, que era um jogador da seleção, Chiapella, Merlo, Rui Costa, Antonioni. Exatamente. Que é o primeiro grande número 10 da Fiorentina, pelo menos sim. De ir à seleção. E titularíssimo. Batistuta e o Amrin. Sim, o Amrin era um sueco que... É incrível essa lista, não é? Que teve muita fama em Itália e depois, cá está, e jogou no Milan depois, por acaso Nápoles não sabia, mas na Fiorentina 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 épocas na Fiorentina. Bem, este Amrin, Juventus, Fiorentina, Milan. Sueco. Porra. Eu acho que estamos a falar de avançados, é um bom gancho para avançarmos para o nosso domingo esportivo. Vamos a isso? Bora, vamos. Domingo Desportivo. Portanto, hoje aqui no nosso Domingo Desportivo, eu adoro dizer o nome deste segmento. Rui, queres apresentar este pontapé canhão? Já que estamos a falar de Fiorentina, lembrei-me obviamente de apresentar o Gabriel Omar Batistuta. Eu já não chegava ao Omar. Não! Hoje não chegava ao Omar. É um jogador era um jogador fortíssimo, cabeça com os pés, era fora da área, ou seja, era um avançado muito completo fora da área. Ele na Argentina formou-se em clube. É Newell's. Old Boys. Sim, Newell's é uma escola de formação muito, muito conhecida. Formou imensos jogadores e até hoje é o único campeão nacional em todo o mundo só com jogadores de base, só. Em 88, o Newell foi campeão, nenhum jogador com fora de lá. Formação. Só formação, incrível. Na altura era, se não me engano, os avançados que marcavam. Olha, o capitão era o Tata Martino, dessa equipa. Já assim gordito, mas era quem o viu jogar disse que era um mestre, era um estratega, sabia pôr a bola quando e como e onde. E estava lá o Crespo. Tenho ideia do Crespo e tenho ideia de mais jogadores muito, muito interessantes que fizeram história. Mas o Crespo era miúdo. Sensini talvez também na defesa. Também fez uma carreira na Europa muito interessante. Longa e rica. Muito rica. E pronto, Batistuta nasceu Néstor, Roberto Sensini, não é? Exatamente. Sim. Depois, lembro-me do Batistuta no Boca Juniors, com o patrocínio da Fiat. Lembro desse patrocínio e o parceiro de ataque era o Latorre, Diego Latorre, que depois ficou calvo muito cedo por causa de uma doença nervosa, porque ele foi jogar para a Espanha ou para a Itália, portanto foi jogar para um futebol mais evoluído e teve ali uma descompensação. Não reagiu bem, embora fosse um ótimo jogador, não conseguiu depois ser aquilo que dizia. Mesmo assim, fez uma carreira muito, muito proveitosa, mas agora, quem fez uma carreira proveitosa foi o Batistuta, de facto. Nunca foi campeão na Fiorentina, mas ganhou taças de Itália, supertaças, com golos. Teve lá 9 anos. Fez 9 anos. Muita coisa lá, muita coisa mesmo. Um jogador
fortíssimo, e depois acabou por ser campeão na Roma, com o Capello, em 2001. Uma grande equipa também. Uma grande equipa, com o Totti, Batistuta. É a última vez que a Roma é campeã. 2001, Já foi há 22 anos. Isto... É na sequência do título da Lazio 2000, título do Eriksen, de Sérgio Conceição, Fernando Couto. Esse período é giro, em Itália. Portanto, a Roma responde bem à Lazio. E é um jogador que depois também ainda jogou no Inter. Na seleção, Mundial 98, lembro-me dele marcar 2 hat-tricks nesse Mundial, à Jamaica. Mundial 94 também me lembro dele, com o Maradona e o Caniggia. Para uma equipa. Eu gostava... O Caniggia ainda foi em 94, exatamente. Foi, marcou 2 gols à Nigéria. Eu adoraria no mundo paralelo com o Maradona do Mundial todo, para ver o que é que ele faria. Sim. Até porque seria muito interessante ver o Roménia e a Argentina, o Hadji de um lado e o Maradona do outro. Né? Os 2 Maradonas. O europeu e o... dos Cárpatos. E o verdadeiro. Cárpato e o verdadeiro. Mas o Batistuta era um jogador fantástico que, diziam as crónicas da altura, muito amigo do Rui Costa e um bom conselheiro. Lembro-me de ler entrevistas de Batistuta a jornalistas portugueses a dizer que o Rui Costa jogava em demasia, e queria dizer isto, que devia poupar-se em momentos do jogo, não devia correr tanto. Portanto, dava esse toque. Curiosamente, em 96 é quando sai aquela famosa frase do Rui Costa, que nem sequer foi um desabafo, foi só uma frase. Esta seleção precisava de Batistuta, porque na altura não havia um número 9 fixo. O Domingos era de facto um avançado, melhor marcador do campeonato desse ano. Mas eu percebo o que diz o Rui Costa, não era um Batistuta, não era uma presença física na área, né? Até porque o Domingos sempre foi frágil. Era um craque, mas era um avançado completamente diferente. Claro, diferente. E o Rui Costa disse isso bem. Aliás, o Domingos neste ano é o melhor marcador do campeonato e não é titular no Europeu 96. Ele marca a Croácia do banco. Sai do banco. O Cadete também estava lá. Estava lá o Cadete também, que foi suplente com a República Checa. Portanto, quem é que jogava mais na frente? Era João Vieira Pinto e o Sapinto? Era. Os 2. O Sapinto marca na estreia à Dinamarca, marca o Schmeichel. Estou a ver um cruzamento da esquerda do Folha, creio eu, e uma cabeçada do Sapinto. Exatamente. Não tínhamos Batistuta. Não, Batistuta. Mas isso levantou um ai Jesus, porque o Rui Costa... Pois. Não. Eu percebi a ideia do Rui Costa, né? Bem, imagina, né? Uma seleção daquelas. Figo, João Pinto, Rui Costa. E depois o Batistuta na frente. Eram muito amigos e, ao que parece, jogavam muito CM. Já aqui falámos. Jogavam muito o CM e o Rui Costa tinha a pancada de escolher o Milan. Curiosamente, acabou por jogar na vida real lá. O Batistuta não, jogou no Inter. Mas é uma carreira muito, muito, muito preenchida. Por sorte, não teve lesões graves, portanto deu continuidade. E eu, uma vez na Argentina, na Copa América, em 2011, fui a Reconquista, de onde ele é. E soube que o pai dele era... O pai do Batistuta, era alguém importante na agricultura de Reconquista. E era um homem muito acessível, ou seja, o nome dele estava num site e era o presidente da Associação de Agricultores. Eu fui lá, à Associação de Agricultores. E estava lá, numa sala. E eu estou a uma pessoa de falar com o Batistuta. E falei com o Batistuta, mas por telefone. Okay. Porque o Batistuta estava... Abordaste o pai do Batistuta? Batistuta, está português, simpaticíssimo, impecável. E ele colocou-te em contacto com o filho? E ele ligou ao filho porque o Batistuta estava na sua fazenda, porque ele tem muitos... Tem esse amor pelo campo. E o Batistuta, nessa curta entrevista, por telefone, 10, 12 minutos, a conversa de repente já estava no aspecto social, e eu lembro-me dele estar a manifestar-se contra a mudança brutal e de inequívoca dos tempos. E a falar dos professores. Tipo, de antigamente, no meu tempo, os professores batiam nos alunos, davam uma reguada. Agora, os pais batem nos professores. Algo está mal aqui no mundo. E depois ainda me deu outro exemplo da polícia. Antigamente a polícia mandava parar e passava-te a multa. Agora, se te mandam parar, a pessoa que está no carro sai do carro e se calhar ainda bate boca ou deu pior.
E ele dizia, o mundo está ao contrário, por isso é que eu estou aqui no campo, sossegadinho, não quero ter nada a ver com isso. Uma conversa muito interessante, quando eu pensava que era ia falar de gols e, e do CM. Nada. És o maior, Rui. Rui, és o maior que o Batistuta. Com menos gols na carreira, é verdade. Isso é claríssimo. Mas com tantos jogos como o Rossi. É verdade. Aliás, Rui Miguel Tovares, Gabriel Batistuta, Sebastiano Rossi, Fiorentina, Sporting Clube Braga, isto aqui, chamada quadratura do círculo, não é algo do género? É à volta disto, não é? Oh, Rui, muito obrigado. Nada, obrigado. Foi espetacular esta viagem a Florença, foi muito bom recordar isto contigo. É muito um clube que eu tenho, de facto, especial simpatia em Itália, mas boa sorte, Sporting Clube Braga, obviamente. Sim, é verdade. Estamos com o grande Braga. Claro, Braga. Rui, um grande abraço. Obrigado. Até para a semana. Obrigado, para a semana.